bem-vindos ao nosso 27º episódio do Famcast, o podcast que dá forma à sua voz. Se você ainda não acompanha nossas redes sociais, já curte, compartilha, começa a seguir aqui, porque a gente traz muito conteúdo para você que é do mundo das unhas, para você que é do mundo da beleza, para você que gosta de aprender sobre empreendedorismo. Aqui é um lugar onde você vai ter muito conhecimento. Toda semana com um episódio diferente para vocês, e hoje não poderia ser diferente. Tô com uma pessoa muito especial para mim aqui. Uma pessoa que eu considero uma pessoa forte, determinada, muito, muito, muito capaz. Uma pessoa que leva alegria por onde chega. Onde ela chega, gente, todo mundo sorri. Não tem como não sorrir com essa mulher. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da Mel Santos. Seja bem-vinda, meu amor. Gratidão, é uma honra ter você aqui. Gratidão a minha, sempre. Mel, vamos começar contando um pouquinho da sua história? Como foi a história da Mel na infância? Como a Mel surgiu no mundo das unhas? Peraí que eu vou respirar. Tem cortes, né? Não tem cortes, mas tá tudo certo, amiga. Então, a minha infância foi muito tranquila, né? E os meus pais... eu sou da Bahia e meu pai veio para São Paulo... Ele veio para São Paulo, aí trazia a família. Aí não dava muito certo aqui, mandava de volta. Aí aquela mudança de lá e cá. Mas, graças a Deus, tive uma infância muito tranquila. Os meus pais sempre batalharam muito para criar os filhos, dar o melhor. Graças a Deus. Como que a Mel surgiu no mundo das unhas? Então, foi bem por acaso, né? Porque aquela coisa de não ter condição de fazer as coisas cabeleireiro, tudo. A minha mãe não tinha condição. A gente mesmo fazia, né? Quando a gente era mais nova. A gente se virava. Olha, eu mesma aprendi. Eu mesma me depilava, eu aprendi a depilar. E eu mesma tirava minha sobrancelha. Sim, e a gente se vira quando a gente não tem. E muita gente naquela começa época da não tinha nem beleza tutorial, assim. Né? Se vira, o tutorial era se vira. É verdade. E aí, eu mesmo fazia as coisas em mim e tudo. E meu sonho era ser cabeleireira. Eu ia fazer um curso de cabeleireiro, então eu fazia o cabelo de todo mundo, cortava o cabelo de todo mundo sem saber, sem nada, mas estava lindo, maravilhoso, é o que tinha, né? E aí, uma vez a minha amiga falou assim, Mel, vai ter um curso, tipo oficina de curso da comunidade, sabe? Numa igreja católica. E lá tem curso de cabeleireiro também. E essa amiga queria fazer curso de manicure, porque os tios dela tinham salão lá em São Paulo. E aí ela falou que queria trabalhar com os tios. Aí ela falou, você vai ter de cabeleireiro. Isso você já morava em São Paulo? Já morava em São Paulo. Morava em São Paulo. E aí ela falou assim, vamos que vai ter de cabeleireiro. Você se inscreve no de cabeleireiro e eu no de manicure. Eu falei assim, então tá bom, vamos. Aí no dia combinado a gente foi. Chegou lá, a primeira pessoa que estava na minha frente pegou a última vaga de cabeleireiro. Nossa! E a de manicure tinha um monte. E deixei meu nome lá na lista se alguém desistisse e tal. Eu falei, ai, moça, por favor. Não, é que não tem, já tá lotado, tá bom. E aí, com a minha coisa de inquieta, né? E na época eu não trabalhava, eu tava revoltada porque eu não conseguia emprego e tudo mais. Sempre gostei de ter minhas coisas, de comprar e tudo. Sua independência financeira. Exatamente. E aí... eu falei assim, eu olhei pra minha amiga e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o curso de manicure com você, que tinha um monte de vaga, né? Ninguém queria ser manicure. Tinha um monte de vaga. Mal assim, sabiam elas. Né? Vou fazer o curso de manicure com você, porque eu tô desempregada mesmo, não tô fazendo nada. Além de fazer uma companhia, quando eu ter meu salão de cabeleireiro, eu vou saber fazer unha, que aí eu vou poder comandar as manicures. Olha só. Desse jeito, eu falei. Ela falou assim, bom, vai ser. Ela ficou feliz, né? Que todo dia, toda semana a gente ia. Aí era um curso de... era um curso de muito tempo, isso, não era um dia. De 4 meses. Ai, que legal. Era um curso de profissional mesmo, de manicure. Aí toda semana a gente ia. Aí eu chegava em casa, eu queria fazer a unha de todo mundo. E ninguém queria, porque eu demorava 4 horas, né? Mas, ou seja, desde a primeira vez, você já se sentiu aquilo ali, já Sim, gostou. Gostei. E eu me destaquei no curso também, né? Novidade. Tipo, falei assim, gente, olha que legal, faço bem, né? Porque a gente faz a nossa, e aí a gente acha que tá bom, mas... Eu falei, olha, eu gostei disso. Aí eu queria fazer, e todo mundo ocupado, ninguém queria ficar 4 horas fazendo unha comigo, mas minha mãe ficava, as minhas primas, todo mundo... E aí eu fui pegando prática e gostando daquilo e querendo mais, querendo mais. Com 3 meses, a minha mãe conhecia uma cabeleireira e falou, né? Minha filha tá fazendo curso de manicure. Você não tá precisando de manicure? Ela falou assim, eu tô precisando de uma ajudante aqui, manda ela aqui. Aí eu fui.
Aí chegou lá, eu já comecei a trabalhar com ela, ela também já tinha dado aula de manicure, para minha sorte, então, porque no curso era o básico, né? E aí ela pegou e me ensinou tudo direitinho, a desencravar a unha, que hoje não pode, né? Mas na época era o nosso diferencial, né? Quem desencravava a unha era o diferencial. E até hoje também. Ainda é, mesmo que não possa. Então, e aí, ela fui, e a madre lá da Igreja Católica não queria me dar o diploma, porque eu faltei na aula, já não fui mais. Ah, lógico. Aí a professora falou assim, não, ela vai ganhar o diploma sim, porque ela já é uma profissional. Ela é mais que uma profissional, mais que uma aluna, ela já é profissional, ela está trabalhando na área. E na época a gente tinha que provar, né, com um certificado que era manicure. E como ela, depois pode ser que ela não consiga o emprego de manicure, e por conta do certificado ela vai ganhar sim. Ela falou para eu ficar tranquila que eu ia ganhar sim, ela brigou lá com a madre. Aí no dia da formatura eu fui, ganhei meu certificado que eu tenho até hoje. Que lindo, Mel, que legal, cara. Olha só, você fez um curso de comunidade e esse curso já te deu uma oportunidade e ali você começou. Porque muita gente simplesmente vai pro salão sem fazer um curso. Mas você já chegou no salão já sabendo muita coisa. Sim. E aí, claro, a dona do salão te ajudou e tudo, mas você já começou assim, com uma base legal, com uma base sólida. Sim. Que legal. Que e aí, quanto tempo você ficou nesse salão? Como que foi? Nesse salão eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos. E aí eu sempre tive algo inquieto dentro de mim, né? Tipo, quando fica uma coisa muito igual, estacionada, eu falei, eu preciso mudar isso daqui. Tamo junto. Preciso ganhar mais, porque até aqui não dá mais, eu quero mais. E aí eu comecei a procurar salão, procurar em outros salões. E aí um vendedor de produto de salão, sabia de um salão que estava precisando, me convidou. Aí salão já era um patamar a mais. Aí eu fui para lá, fiquei um tempo também, chegou uma hora que estacionou. Falei, não, preciso melhorar isso aqui. Aí fui para um outro salão com patamar maior. Tá vendo? Ou seja, eu tô ganhando? Tá tudo bem? Tá, mas eu não tô acomodada. Exatamente. Eu quero mais e tá tudo certo. Exatamente. O que não pode é a gente não valorizar o que a gente tem e sempre estar de olho no próximo. E reclamar, né? Exatamente. Aí tá não. ruim, o que pode melhorar? Também a gente não precisa ser acomodado. Tá bom aqui, eu não preciso sair daqui. Sim. Não, tá bom aqui, mas eu posso melhorar. Sim, e aí eu também fiz cursos também, né? Porque para não só manicure, para agregar, né? Na época. Eu fiz curso de depilação, design de sobrancelha, cílios. Fiz o curso de cabeleireiro. Que você tanto antes de ter minha filha. Eu fiz e não gostei. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Ai, não. Meu negócio é unha aí. Que legal, que legal. E aí foi legal porque eu realizei meu sonho de ser cabeleireira, né? De ter. E aí eu vi que realmente era a unha que me completava. E eu fui agregando outras coisas e eu fiz o curso de alongamento de unha em 2007 e eu não gostei. 2007? 2007. Uau! Pela Ludovicos eu fiz. Muitos anos atrás. Muito tempo. Só que eu não gostei porque a unha ficava... Nossa, eu arrepiava quando chegava naquele estágio, sabe? E aí, extremamente grossa. Nossa, e ficava ferida a unha. Você tinha que lixar. E eu falava assim para as clientes, não faz não, porque a unha é só para um evento. Eu aconselhava mesmo, eu falava, olha, é só para um evento que você vai fazer, porque depois você vem, você tira, porque não é uma coisa para ficar muito tempo não, porque realmente tem que tirar muito da sua unha. Caramba. Eu era muito honesta, sabe? Então eu fazia de noiva, de madrinhas, só alguma coisa assim, só para evento, entendeu? Quando é que foi que depois surgiu o alongamento que você falou, opa, agora dá certo? Então, eu fui pro interior, né? Meu marido cansou daquela vida de São Paulo, aquela carregada, e o sonho dele era morar no interior, fomos morar no interior. Aí eu pensei assim, nossa, chegar lá eu vou arrasar, né? Porque vinda de São Paulo, uma bagagem, eu trabalhava no salão super badalado lá na Vila Madalena e tudo, tinha uma bagagem boa. Uma experiência muito boa. Exatamente. Aí eu falei assim, chegar lá eu vou conseguir cliente rapidinho, só que não foi assim, né?
E a minha filha tinha 8 meses, aí tinha que cuidar da filha, ficar em casa, ao mesmo tempo interior, tem muito aquela coisa assim de você ser conhecido, porque as pessoas são muito desconfiadas, né? Dá sempre prioridade para quem já é da cidade e tudo mais, tem que ter nome. E aí foi difícil o meu começo lá. E aí um dia eu tô ali no Instagram, vi uma unha linda, maravilhosa. Aí eu falei assim, nossa, isso aqui é um alongamento. Fui pesquisar, eu nem sabia. Era interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Tá. Chama Leme a cidade. Leme. E aí eu nem sabia que tava nesse boom da unha, assim. Tava meio fora mesmo, porque eu passei uma fase meio difícil ali, né? Muito filho, casa, vida nova ali. E aí eu falei assim, isso daqui é legal, essa unha é bonita. Eu vou procurar saber isso daqui. Só que eu já estava trabalhando também lá, né? Já tinha um espaço, aluguei um espaço em outro salão para trabalhar. E estava caminhando a passos curtos. E lá as coisas não era igual São Paulo, que é mais barato, né? E tudo mais. Aí eu fui fazer o curso de alongamento de unha de fibra. Me apaixonei. Mais uma vez. Mais uma vez. E aí me aventurei. Foi quando eu dei o boom mesmo, que eu cresci na cidade. E hoje eu sou referência em gel, né, lá e tudo mais. E mudei meu espaço, reformei. Quando você montou seu espaço em Leme, era só manicure? Era aí só manicure, depilação. Eu falava assim, o que entrar aqui eu faço. Não tem essa, não. Quer fazer cabelo eu faço também. Quer depilar, a gente faz. E aí você acha que quando você começou com a fibra, aí veio mais clientes? Sim, quando eu aí comecei. foi onde você ganhou mais autoridade, ficou mais conhecida. Então o alongamento te trouxe isso. Hoje você mora em Leme? Hoje eu moro em Leme. Ah, que legal. Moro em Leme Tem quantos faz 10 anos. anos. 10 anos, tá. 10 anos. Ok. Quando encheu a agenda? Oi? Depois da fibra, encheu a agenda? Encheu a agenda. Continuou se especializando? Continuei se especializando. E aí eu tava sobrecarregada também, né? Tipo... Conta, agenda lotada, chega uma hora que a gente cansa, isso é importante. Aí eu fui pro Intensive Nails na época, porque eu sempre quis melhorar, né? Então eu fui fazendo vários cursos na área, até que eu conheci Michele Santos. Aí chegou lá e a gente contando cada uma história, né? E eu falei, hoje minha agenda tá lotada, só que assim, eu não conseguia sair da manicure comum. Porque eu tinha medo de perder as clientes de manicure comum e, ao mesmo tempo, as pessoas que me procuravam com gel, muitas eu não conseguia atender porque eu estava ocupada na manicure comum, que Perdendo ganhava dinheiro. menos. O dinheiro estava na mesa, Exatamente. você estava perdendo. Aí eu falei, caramba, né? E eu tava com aquela coisa, eu trabalhava sozinha ainda e tal. E aí eu falei para você, e você falou assim, aumenta seu preço e se posiciona com os seus clientes, porque hoje você está aqui, você está investindo no seu conhecimento, buscando aprender outra técnica e você tem que investir nisso, se posicionar. E aumenta seu preço. Aí eu falei assim, nossa, se eu aumentar meu preço, ninguém vai querer, porque lá o pessoal fica muito querendo, né? A taxa é mais, é menor, né? Falei, gente... E agora? Aí você falou assim, não, seus clientes vão pagar o que você cobrar. Vai depender de você se posicionar. Porque conhecimento você já está buscando. Aí eu... Você falou, quem que é essa mulher? Eu falei, ela não sabe de nada. Ela não sabe da minha realidade. De Leme. Não conhece meus clientes, tá falando aí. Minhas clientes vão tudo embora, ela não sabe. Aí eu fui embora com aquilo, né? Aí foi que eu cheguei e falei assim, gente, é o seguinte... De agora em diante, quem quiser fazer manicure comigo vai ter que usar esmaltação em gel. Porque eu não vou mais fazer esmaltação comum. Porque o que está acontecendo? Eu expliquei tudo, fui honesta. E hoje eu busco conhecimento, falei. Busco muito conhecimento. E eu estou investindo muito na minha profissão e eu quero crescer. E não dá para ficar fazendo manicure. Ai, mas e agora? Não sei o quê. Eu falei assim, faz gel. Ai, mas eu não gosto. Eu falei, vamos fazer o seguinte... Hoje eu vou fazer sua manicure, eu vou fazer esmaltação em gel e não vou cobrar pelo serviço. Você vai pagar como manicure comum. E aí você vê se você gosta, você volta daqui a 15 dias. E a gente vai ver. Usa pelo menos quando você fala que não gosta no que você... mas vai estragar a unha. Eu falei, não vai. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Tá vendo como você tinha autoridade? Tinha. Só faltava você se posicionar. Não, faltava a Michele falar pra mim. Alguém tinha que me falar. Que legal, que é. bom saber disso, cara. Eu fico muito feliz, porque assim, você foi no curso, aprendeu uma unha, e naquela época a gente entregava unha. Sim. E você saiu de lá com uma decisão. Sim.
E mudou sua história. Mudou. E aí, de todas as minhas clientes, acho que uma meia dúzia, assim, de verdade, umas 5, falou, ai, Mel, realmente eu não quero, porque gosto de fazer unha toda semana, trocar o esmalte, tá tudo bem. E aí, nisso, a minha agenda ficou livre. As mesmas clientes, eu consegui aumentar o meu ticket 4 vezes, por causa do novo serviço. Então, ganhei 4 vezes mais. A minha agenda diminuiu, eu pude colocar mais clientes novas na agenda, ganhando 4 vezes mais também. Isso. E aí, e alongamento de unha também. Eu tive mais tempo para fazer. Que bênção, tá vendo? Tá vendo, gente? Às vezes você tá aí achando que a sua cliente não vai aceitar, achando que você não consegue mudar a sua realidade. Só precisa você acreditar. Eu fui lá, plantei uma sementinha na Mel. E não é só eu falar, porque não ia adiantar eu falar se ela não chegasse e fizesse. A diferença foi que você realmente chegou e fez. Falou, eu vou fazer. Sim. Entendeu? Porque não adiantava só eu falar. Sim. Você tinha que pegar aquilo ali e fazer. E a confiança também, né? Eu falei assim, ela não sabe o que tá falando, mas ela tá no lugar, mas ela já esteve aqui, então ela sabe o que ela tá falando. Né? Então, eu vou fazer e a gente sempre faz acreditando que vai dar certo, pelo menos eu sou assim, né? E deu. Graças a Deus. Tá. Como que veio a ideia de, tá bom, minha agenda tá cheia. Depois disso, você montou a equipe? Começou a colocar gente para fazer manicure? Não, ainda fiquei trabalhando sozinha durante um tempo. Aí veio algumas meninas, trabalhou, aí depois quis montar espaço. E tá tudo bem. E aí foi trabalhar sozinha. Mas a maioria do tempo eu sempre trabalhei sozinha também. Tá. Quando foi que surgiu a ideia? Opa, agora eu quero ensinar. Na verdade, assim, quando eu fui mudar para o interior, eu falava que quando chegasse lá eu ia dar aula de manicure. Sempre falei. Eu não sabia que ia dar essa reviravolta, né? De alongamento e tudo mais. Mas eu falava, chega lá, vou dar curso, vou dar aula, vou dar curso, Legal. Vou dar aula. E aí, quando eu fui para performance, a gente tava... Eu sempre quis dar aula. Até dei aula para minha irmã, né? Para minha sobrinha, tudo. E aí, quando eu fui pro performance... Que aí veio essa coisa assim, não, agora eu vou investir nisso, né? Vou focar, porque eu também estava sobrecarregada, né? E aí eu tive herpes zoster e eu fiquei 10 dias sem trabalhar. E assim, sem saber o que fazer, o povo mandava mensagem para mim, eu não conseguia nem ver o telefone, porque foi no oral, né? Tudo assim. Nossa. E veio pro olho, tudo. E aí eu lembro de uma chamada sua. Falei assim... Ela tá falando comigo, não é possível. Sabe quando a gente tá assistindo oração e o pastor fala? É Deus falando comigo. E as clientes tudo loucas atrás de mim. Mel, você volta quando? Você volta quando? Eu falei, meu Deus. E aí, você falou, se você está cansada, saturada da mesa, falando assim, né? Aquele chamado que foi até o Felipe que criou, né? Falei, não, é comigo. É comigo. Gente, é comigo. Aí eu falei assim, eu tive um encontro com ela que mudou a minha vida. Acho que esse daí vai mudar também, porque ela tá falando comigo. Acho que o assunto que ela vai falar é disso, né? Vai me ajudar. Serviu pra mim. Aí eu peguei e já me inscrevi já, né? Na mesma hora. Olha, eu quero participar da performance. Me passa e tal. Fui, e aí... Quando chegou lá e veio, né? Toda essa transformação, né? Que vai criando, né? Os degraus ali... De olha isso, posicionamento, se você já sabe, sua agenda está cheia, é hora de você ensinar, né? Então é hora de você ensinar o que você sabe para outras pessoas, para mudar a vida de outras pessoas e assim mudar a sua também, né? Em relação ao tempo e tudo. Aí fechou com o que você já queria lá atrás, Sim. né? Porque você já queria. Ou seja, tá vendo que como às vezes a gente vive tanto no automático, que a gente não sabe pra onde ir. Exatamente. E, gente, se a gente parar pra pensar, a nossa profissão, ela tem um ecossistema gigante pra gente escalar. Sua agenda tá cheia, contrata mais gente. Sim. Sua agenda tá cheia, começa a ensinar, você treina a equipe, você aprende a ensinar, você começa a ensinar outra pessoa e você começa a vender produtos para suas alunas e para as manicures que trabalham no seu salão. Então, assim, a gente tem um ecossistema muito grande pra gente passear ali por ele e aumentar a nossa renda. Só que muitas das vezes a gente está tão no automático fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo sozinha, que a gente não consegue enxergar. Né? Por isso que eu sempre falo, se você está trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite, o tempo todo na mesa, quem vai crescer a sua empresa? Exatamente. Quem vai pensar? Quem vai montar uma estratégia? Né? E assim foi isso que você ouviu na performance. Sim.
E assim também eu consegui abrir a minha mente para contratar outras pessoas também, né? Então, hoje eu tenho uma colaboradora que trabalha comigo. Tá vendo? E assim eu tô crescendo aos poucos, porque como eu sou muito, assim, as pessoas têm que estar de acordo com aquilo que eu estou ensinando ali, né? E as clientes, se eu coloco uma pessoa que não está de acordo ali comigo, as clientes ficam muito querendo ainda a minha agenda ainda. Elas estão muito acostumadas com você. Sempre foi você durante anos. É difícil mudar um costume que a gente mesma fez, né? Então vai ser mais... treino, aí agora eu estou buscando outra e assim... Isso. O meu faturamento também aumentou. Graças a Deus. Assim, muito, sabe? E assim eu consigo ainda ter tempo para ensinar. Então, hoje eu dou curso lá na minha cidade, ministro curso e tudo mais. Depois da Perform, você tomou a decisão de ir para a Formaster? Sim. Aí, na performance, na verdade, a Formaster sempre foi um sonho, né? Para todo mundo, né? Formaster... Toda nail design quer estar lá, né? Na verdade. E aí, quando surgiu a Formaster, eu me inscrevi já. Na verdade, eu me inscrevi na Performance e depois já me inscrevi na Formaster já. Antes até de acontecer a Performance, você já tinha tomado essa decisão? Já tinha tomado a decisão já. E aí eu fui e... Qual foi a pergunta mesmo? Não, como que você chegou na Formaster? É isso mesmo. Uhum. E aí, como que foi lá na Formaster? Então, na Formaster, como eu falei, como é uma realização de sonhos, a gente fica muito feliz. Nossa, é assim uma coisa... Você foi com expectativa, incrível. Porque a gente vai pensando em algo. Sim. Supriu sua expectativa lá? Sim, superou, né? Porque, nossa, a gente sempre fala, a Michelle, a gente tem ali o cronograma de tudo que vai acontecer, mas quando a gente está lá, é muito mais. Só estando lá para você saber como é que é. Que delícia. Porque é muito além, assim. Não é só de conteúdo, é de presença mesmo. Bem legal. É porque vocês não entendem quão especiais vocês são para mim. Mas a gente sente. Dá para sentir. Eu fico feliz. Você enfrentou um desafio, né? Quando você mudou para Leme. Então, nossa, assim, você saiu de um desafio grande nas unhas. Sim. Mais uma pessoa que senta aqui e conta isso. Porque tem muita gente que sai de uma depressão abrindo um salão, que sai de uma depressão fazendo unhas. É muito... Cara, tipo assim, eu já sei que a nossa profissão é muito linda, que a gente abençoa muitas vidas, que a gente transforma a vida de outras pessoas, que a gente transforma a nossa família. Sim. Mas durante essa gravação de vários episódios, eu tenho ouvido muito isso, de que pessoas que foram curadas de depressão nas unhas. Sim. Ou seja, unha é bênção. Eu tava entrando em depressão também, porque, nossa, São Paulo, badalado, eu agitada do jeito que eu sou. Aí eu mudei para outra cidade, uma vida totalmente diferente, com um filho pequeno, porque até então eu fiquei grávida, saí do salão, tive Helena e fiquei 1 ano com ela. Aí quando eu decidi voltar, né, aquele tempo da maternidade, então eu me vi agora. Como que eu vou fazer? Não era tão simples assim como eu pensava, que era só ter experiência e chegar. Eu tive que mostrar, fazer um diferencial. Mas qual? O que eu vou fazer? E muitas vezes eu pensei se eu vou ter que pegar e encontrar um emprego CLT, mas eu sou tipo você, eu não ia ficar... Não tô feliz, Vaso. Não tô feliz, qual que é o próximo? Aí eu falei assim, não, mas é uma cogitação, mas, gente, não vai rolar. E ficava tal, e fazendo a unha lá em São Paulo, os preços eram muito diferentes, eram bem maiores, né? E aí eu cheguei lá, aquele preço, sabe, que falei, meu Deus, e agora? E acostumada a ganhar bem, falei, caramba. Aí quando eu cheguei, é tanto que lá na minha cidade o pessoal fala que sou a mais cara da cidade. Fazer unha comigo é status. É um ótimo posicionamento. Eu amo isso. Amo quando as minhas alunas falam, fazer unha comigo é status, porque é um posicionamento de valor. Sim. Vocês estão se posicionando exatamente como a gente quer que vocês se posicionam mesmo. Porque... Você faz unha Camel, que chique. Ai, que legal. Vou lá em Lemes e vou falar, gente, vou marcar uma unha, qual que é a unha mais cara daqui de Lemes? Ai, vou falar, Mel Santos. Quero marcar uma unha. Acho que eu já ouvi falar. Que delícia. Hoje você ministra curso, né? Sim. Ajuda outras mulheres a crescer na profissão. Sim. Qual é a sensação?
Olha, a sensação assim, é muito gratificante, porque eu sempre falo para elas, né, uma frase assim, que eu aprendi com você, que elas estão num lugar que eu estive e que hoje elas têm a capacidade de estar onde eu estou e muito mais além, porque eu conheço pessoas muito acima que eu também quero chegar lá, né? Então, são degraus. O primeiro passo é o conhecimento, né? Que elas estão ali buscando. Então, quando termina o curso, a felicidade delas, ai, Mel, obrigada, sabe? O depoimento que elas dão, que eu tenho a paciência de ensinar e tudo mais. Porque, às vezes, elas enxergam a gente como uma pessoa que não é palpável. Distante. Distante pelo posicionamento. Porque na nossa profissão, muitas de nós, a gente se inferioriza demais. E até mesmo por conta da vida social, né? Da forma com que foi criado e tudo mais. Então, quando a gente vê uma pessoa ali no topo, mesmo que seja com a mesma coisa que eu faço, a gente fala, a gente não é capaz. Então, eu levo isso para ela, sabe? Que, tipo, é o conhecimento, não tem outro caminho, né? Então, se elas estão aqui, elas já estão dando esse passo. E é muito bom, porque teve uma aluna mesmo que falou assim, nossa, eu já devia ter feito isso há muito tempo. Aí eu não sabia que você era assim. Eu tô ali, sabe, me dando de corpo e alma, porque para mim não existe eu quero tudo para mim, porque eu não vou conseguir. Eu falo, teve uma pessoa perguntando assim para mim, mas você está ensinando o que você sabe? Você vai ensinar outras pessoas, elas vão pegar seus clientes. Você, amada, olha o tanto de mulher que tem nessa cidade. Eu não tenho capacidade de atender tudo. Você tá doido? Eu tenho só 24 horas no dia. E se alguém ensina, se eu não ensinar, alguém vai ensinar. Então, que seja eu. Entendeu? Que essa ajuda, essa iniciativa venha de mim. E que amanhã elas prosperem até muito mais, porque todo mundo é capaz. É verdade. Entendeu? Todo mundo é capaz. Tem para todo mundo. Basta você querer fazer. Sabe que é por falta de conhecimento na nossa área mesmo, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar curso, meu pai falou a mesma coisa. Não, eu morando em Goiânia, o tamanho dessa cidade. Meu pai falou assim, minha filha, mas você está ensinando, toda vez eu tô vendo aí, você vai nos lugares e ensina todo mundo, daqui a pouco não vai sobrar cliente para você. Falei, pai, você tem noção de quantas mulheres tem em Goiânia? Sim. Cara, nem se eu fizesse um clone de mim mesma 100 vezes, eu não conseguiria atender. É verdade. Então, assim, tem pior. E o pior é que tem muita gente que pensa isso, Sim, Mel. infelizmente. Muita gente. E aí também tem muito preconceito, que eu sou da cidade, aí também vai dar prioridade, né? Vai dar... eu quero fazer curso pra alguém de fora. Sim, E aí fica ali limitada, e a pessoa... Uma vez eu ouvi uma frase, uma pessoa falando assim, que quando a gente segura muito o crescimento do outro, fica ali segurando, você fica muito tempo parado ali segurando, claro. E você acaba não crescendo também. Entendeu? Então, se você libera aquilo, você vai. A pessoa cresce, mas você também cresce, né? Então, a gente não pode se limitar e também não querer só pra gente, porque a prosperidade está na multiplicação, né? É aquilo que eu falo para vocês sempre. Deus já te entregou, você só tem que ir lá pegar e ensinar as pessoas a pegarem. Exatamente. Ele tá ali, gente, ele deixou tudo pra gente. A gente não pega por falta de conhecimento ou por crenças. É exatamente isso. A falta de prosperidade na vida das pessoas eu não acredito que eu sou capaz e eu tô esperando Deus me dar. Ele já te deu. Vai lá e pega. Crença, é falta de conhecimento e crença. Sim. Porque, principalmente nós manicures, que a gente ouviu a vida inteira. Você não vai estudar, não. É uma renda extra. Aprendeu a fazer unha porque não sabia fazer outra coisa, porque não tem nada pra fazer. Isso aqui é só um bico. Exatamente. Nossa senhora, quando alguém fala que é um bico... Você não vai fazer faculdade, não? Não vai estudar? Meu pai, o sonho dele era que eu fizesse faculdade. Mas hoje, com certeza, ele admira onde você tá. Com certeza. Você sabe uma coisa interessante? Que eu sempre... pensei em fazer faculdade, não que eu quis, pensei em fazer porque era naturalidade, né? De sair da escola, fazer faculdade, e na época que todo mundo não era faz. ninguém. Só que aí aconteceu uma coisa muito interessante, assim, que foi, eu falei, pra que eu vou fazer faculdade? Clientes, eu trabalhei 10 anos na Vila Madalena, e era um salão super badalado lá, que é a minha casa até hoje. E aí eu sentada atendendo, e uma vez uma cliente falou assim, acabei de vir de uma entrevista de emprego e tal, e tomara que eles me contratem, porque eu tô há tantos anos desempregada, não dá mais, minha mãe tá me sustentando, não sei o quê, nananã. E aí papo vai, papo vem, na intimidade ela falou o piso salarial que ela ia receber, que era muito bom.
eu ganhava 2 vezes o valor dela. E ela era formada. Bilíngue. Formada em administração, bilíngue, louca, desesperada. Pra ganhar metade do que você ganhava. Ganhava ali sentada fazendo a unha dela. Querida, manicure, tá, querida. E na época não era gel, tá? Pois é, isso que eu falo, manicure, tá, querida. Eu fiquei com aquilo dentro de mim, eu falei, eu vou fazer faculdade, eu vou investir aqui que tá bom demais. Fazer faculdade pra quê? Pra ficar esse tempo todo igual essa moça, esperando emprego, Então, implorando pra conseguir uma vaga. exatamente. Eu olhei assim e falei, ai, tomara que você consiga mesmo. Quase que eu falei, amiga, eu te ensino a fazer unha. Quer fazer unha? Você nem vai ficar desempregada. Porque eu nunca fiquei desempregada na minha vida, viu? Tá vendo? Eu nunca fiquei desempregada. Eu fiquei sem trabalhar na parte da maternidade com a minha filha, mas quando eu morava em São Paulo, antes de ir para Leme, eu ficava indo de atender as clientes. E quando eu cheguei em Leme também, as clientes ficavam loucas desesperadas me ligando para ir para lá. Então eu passava 3, 4 dias lá em São Paulo. Sério? Minha mãe cuidava da minha filha, eu saía com mala de menina da minha filha, com a mala de produto e malas de roupa. Aí você levava sua filha pra São Paulo, sua mãe cuidava de bebê, quando você ia fazer com fralda. Que legal. Chegava no ônibus, ela se empolgava, ela gostava do ônibus. Mamãe, quero fazer cocô. Falei, Helena, faz na fralda. Não quero. Eu quero fazer xixi. Chegava lá, não fazia nada. Eu só queria ir no banheiro. Pensa. Aí saía, deixava com a minha mãe, saía 6 horas da manhã. Aí chegava com os braços assim, com a mala. Tudo machucado. Tudo machucado, doendo. Chegava 10 horas da noite, mas tinha escritório que eu chegava, eu atendia todas as mulheres. Olha só. E atendia 3, 4 dias. É isso que eu falo, gente. A nossa profissão, a gente não fica sem trabalhar. não só se fica. a gente não fizer nada. Ai, esperando alguém vir aqui, bater aqui na sua porta e chamar. Sim. Ei, você faz unha aí. Em 4 dias eu fazia o valor que eu faria em 1 mês. Porque como era mais difícil o meu começo lá, então eu trabalhava lá para pagar minhas contas aqui. Que legal. Em São Paulo, né? E era quantos Leme, quilômetros, Leme? 200 quilômetros. 3 horas de ônibus. Sabe que tem outras histórias assim, né? Parecidas com a sua. Uhum. A gente gravou um podcast também com a Jennifer. A Jennifer, durante anos, viajou quase 400 quilômetros, tipo, 2 vezes. Ia e voltava. Ela ia, atendia 2, 3 dias na semana numa cidade, voltava e atendia na outra semana o tempo todo. O tempo inteiro. Falei, cara, é muito difícil. esforço. Hoje eu penso assim, eu falei assim, gente, às vezes eu tenho que ir para São Paulo resolver alguma coisa, dá preguiça, mas eu acho que era dessa correria toda. Eu falei assim, como que eu conseguia? Como que eu fiz tudo isso? Ainda comi minha bebê ainda. É aquilo que a gente sempre fala, necessidade faz força, pular, querida. Eu falei, será que eu faria de novo? Faria e faço muito mais. Sim, porque hoje eu já faço outros sacrifícios. Se alguém falar também. para você assim, olha, Mel, se você fizer isso aqui durante 3 meses, você vai ter turma toda semana de 10 alunas. Nossa, bora! Faz rindo, com sorriso no rosto, vai e volta todo dia se for preciso. Com certeza. É assim. Com certeza. A gente faz porque a gente sabe o que a gente vai alcançar lá na frente. Sim. Que legal. Qual o conselho que você daria hoje para quem está começando no mundo das unhas? Bom, para quem está começando, primeiramente, conhecer a Michele Santos. Oh, que linda! Vem que a Michele vai te dar uns puxão de orelha. Porque foi depois, né, que eu cresci de verdade, assim, me enxerguei. E buscar conhecimento, né? Fazer curso, se especializar na área, porque tem muita profissional que acha que também que isso não é para ela. Eu vou aprender aqui um videozinho fazendo, né? É o começo, é o que ela pode, mas Tá o que ela acha que pode, porque ela pode muito mais. Então, é a crença, né? Exatamente. Tudo está na mente. Então, se profissionalizar, se especializar, treinar bastante, ter... como é que fala a palavra que eu esqueci? Persistência, né? Persistir, constância. Ter muita constância que vai dar certo. Né? Não é porque o outro tem que eu não tenho capacidade. Tenho sim, é só eu buscar. Eu vou fazer. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas... Outro dia uma cliente falou assim, eu fui fazer a unha com a fulana e eu falei para ela que eu fazia unha com você, que você não tinha horário. Ela falou assim, eu conheço ela, faz muito curso, né? Eu não dou conta disso, não. Pra quê? Aí eu falei assim, pra quê? Pra eu não continuar onde ela tá. Pra não ter agenda vazia igual a dela. Entendeu?
Pra me Sabe que eu já especializar. ouvi isso uma vez? Alguém falou assim, perto de mim. Ai, que eu não sei por que vocês fazem tanto curso, tanta especialização. Então, Eu aprendi sozinha, eu sou autodidata. nossa, eu falei, nossa, perfeição, pensei né? comigo, Parabéns. parabéns pra você que você é autodidata. Mas olha só, você tá perdendo tanta coisa na sua vida, você tá perdendo tanta conexão, tanta Sim, amizade é maravilhosa, verdade. tá perdendo tanto conhecimento, achando que se você sozinha aí no seu mundo, você vai Sim. crescer. Você até pode crescer, um autodidata pode crescer Uhum. muito, mas ele vai crescer sem essa conexão, sem Exatamente. as amizades que a gente Uhum. fez, sem essa troca que a gente tem o tempo todo nos Uhum. cursos, sabe? É Cara, verdade. a frequência do lugar, de saber que tá todo mundo ali. Hoje gente, eu acho que antes eu não via com tanta clareza, mas hoje, quando eu vejo uma sala de aula, quando eu vejo um evento igual workshop, todo mundo Com esse ali propósito. tem o mesmo propósito, todo Sim. mundo foi buscar exatamente a mesma coisa, então não tem como você não aprender, não tem como dar errado. Exatamente. Pensa, 200 e tantas pessoas, todas com a mentalidade de eu vim aqui, eu quero crescer, isso aqui vai dar certo e tal. Sim. Você sai dali cheia de ideias, cheia de criatividade, É cheia verdade. de vontade, sabe? Hoje eu recebi um áudio de uma aluna, falou, Michele, depois do workshop eu já vendi 4 cursos. Olha só que bênção. Depois do workshop, Michele, eu fiz um vídeo daquela técnica que eu aprendi lá com a Amanda, já vendi 4 cursos. Aí, tá vendo? Então, assim, cara, vai para esses lugares, conheça novas pessoas, conheça novas técnicas, veja o quanto a nossa profissão é gratificante. Falar nisso, querida, acho que esse ano você precisa ir para Cancún, não. Pra Punta Cana. Já comigo. dei meu nome, querida. Oi! Ah, já tô lá no Vamos pra WhatsApp. Punta Cana, Vamos. mulher. Você vai amar. Eu vou. Você vai amar. O Passionês é Eu um vou. lugar, assim, ó, que várias pessoas de culturas totalmente diferentes, mas falando a mesma língua, Michele, todo mundo imagina eu apaixonado lá. pelas unhas. Você vai arrasar, amiga. Você vai arrasar. Não, vai ser muito bom. E também essa coisa da especialização me trouxe muita credibilidade, né? Principalmente em mesa. Porque antes que as pessoas ficavam... Ai, quanto que é? Ah, eu já tenho minha manicure e tal, né? Que era aquela manicure que foi da avó, da mãe, da tataravó. Aham. E... Ai, quanto que é a unha? Ah, é muito cara. Uma vez, quando eu cheguei em Leme, eu cobrava um valor acessível, só que era a mais cara da cidade no nível ali, né? Sim. E aí eu falei assim, eu vou cobrar isso daqui, porque o que eu entrego, além de uma unha bem feita, produto descartável e tudo mais, Tem que vale ser isso aqui. Senão, não tem como. E aí, uma pessoa virou para mim e falou assim, por que você está cobrando isso? Porque você nem é conhecida aqui. Eu falei, eu estou cobrando porque vale, senão vou trabalhar de graça. Não trabalho por conhecimento de ser conhecida, não, querida. Aí ela falou assim, não, porque você tem que cobrar menos, porque as pessoas que vêm até você, elas vão vir pelo preço, porque você está cobrando, aí você vai fazer clientela. Ela falou assim, mas escuta aqui, quem diz que eu quero cliente com preço, que está procurando preço? Eu quero cliente que busca qualidade, que é o que eu entrego. Cliente de preço não me interessa, não. Pode ficar com seu dinheiro que eu não vou ficar jogando meu material no lixo. E eu vou cobrar isso, quem quiser, quem não quiser, também tá tudo E bem. deu certo. E pronto. E aí até hoje. Então, hoje, através do meu posicionamento, também existe isso. O que tinha aquela escassez, não tem mais. Entendeu? Tem semana que eu falo assim pra manicure, menina, eu não sei onde eu coloco cliente, pelo amor de Deus. E agora eu tô Graças buscando a outra Deus. pessoa para trabalhar comigo também. Olha, vamos trabalhar em cima disso. Vamos. Vamos trabalhar Vamos em cima sim. disso. Você precisa de tempo. Preciso de tempo. Principalmente para ter tempo para... Precisa de tempo para os eventos, Né? precisa de tempo para Punta Cana. A gente precisa de tempo. Férias, hoje eu tô tirando também. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou fazer uma viagem igual o Punta Cana, o Passionês. O que eu vou aprender lá? O que eu vou fazer? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma aluna de São Paulo, cara, ela é uma aluna muito querida mesmo. Ela já fez vários cursos meus. Ela ainda não fez a formação. Mas o que ela falava, e eu nunca vou esquecer disso. Primeira vez que eu fui no Passionês, tirei uma foto lá e tal, postei e tal. E ela, toda vez que ela me vê, ela fala, a menina de roupa branca que um dia eu falei. Ela viu aquela foto e ela falava assim, um dia eu vou fazer um curso com essa mulher. Sabe por quê? Porque ela me viu lá no México, com outras pessoas tirando uma foto com vestido branco. Olha Porque eles só. têm os vestidos de Aham. gala e tudo que a gente veste, né? Sim. Então ela bateu o olho naquela foto e falou assim, um dia eu vou fazer coisa com essa mulher. Sabe por quê? Porque quando você está numa viagem internacional com outras pessoas, qual é a visão que as pessoas daqui têm? Uhum. Ela venceu.
Exatamente. Deu certo. Exatamente. Entendeu? Se você tem dinheiro para ir numa viagem internacional, é porque a sua profissão tá dando certo. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas para que eu vou fazer isso? Cara, nem tudo você vai ganhar dinheiro de imediato. Nem tudo que você faz. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Quando eu vou ministrar um curso fora do Brasil, eu ganho menos do que se eu ministrasse aqui. Porque quando a gente ministra curso, geralmente, fora do Brasil, quando você não monta a turma, porque dá bastante... um pouquinho de desafio, você montar, falar outro idioma e tudo. Igual, por exemplo, eu dei curso no Irã. Desculpa. Na Turquia, para alunas do Irã. Eles montaram uma turma para mim na Turquia, mas todas as alunas eram do Irã. Então, assim, eu não tinha como me comunicar com esse pessoal e vender o curso para eles. Então, um organizador de lá vendeu o curso, ele recebeu e ele me pagou uma diária. Se eu fosse falar assim, olha, eu vou montar uma turma aqui no Brasil com essa mesma quantidade de alunas, eu ia ganhar mais. Sim. Com toda certeza. Mas o negócio é, o que isso me traz? Sim. Você está na Turquia ministrando um curso para pessoas que não falam o seu idioma, isso te traz autoridade. Então, nem tudo é sobre exatamente agora o dinheiro vai vir aqui. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas não conseguem entender. Graças a Deus, vocês, meus alunos, já a entendem. Deus. Então, assim, te espero em Punta Cana. Ai, Mas estarei antes de lá vai ter muitos outros encontros que nós com temos certeza. agora. Hoje eu já fui definir alguns detalhes da festa, tá? Ai, meu Deus, eu vou estar nessa festa também. Festa de aniversário da Forma está, querida, só para as instrutoras. Ai, desculpa, eu sou. Desculpa, mas eu tô E nessa quem não é lista. dá tempo ainda, não dá? Quem não é? Quem não é dá tempo ainda. Dá Nós tempo, temos que vai uma ter turma a agora, em formação março. agora, dá tempo. É. Só felicidade. Mel, é um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Você sabe o quanto eu admiro a sua força, a sua determinação, a Gratidão. sua alegria. Eu amo ter você nos nossos eventos, porque eu sei que vai Gratidão. ter sorriso, vai ter aquela voz que a gente gosta de ouvir, aquela alegria, tanto Aquele sotaque nem lá nem cá. na palavra, aquele gingado, aquele jeito. É uma honra te receber aqui, A tá? honra é Foi uma minha. honra gravar esse podcast com você. Gratidão. amor. Eu tenho certeza que aqui vocês vão se inspirar. Aqui, hoje a gente falou muito sobre autoridade e valorização. Então, se você está com dificuldade aí de colocar preço no seu trabalho, volta e escuta 2 vezes, pelo menos 2 vezes o que a Mel falou, tá? Porque não foi à toa que ela chegou onde ela tá, não. Com certeza. Um beijo Gratidão. enorme, fiquem com Beijo. Deus. Gratidão.